Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários e a todo o público que se faz presente na 35ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura do município de Brasilândia. Dando início, solicito ao senhor secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Termo de presença dos senhores vereadores à sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada aos 3 dias do mês de novembro de 2021, às 18 horas. Aurinédia Almeida Rosbach. Presente. Edson Pereira Costa. Presente. Joaquim Marcos de Moraes. Presente. José Quintino de Souza. Presente. Márcia Regina do Amaral Esquil. Maria Jovelina da Silva. Presente. Nivaldo Nunes. Presente. Patrícia Costa Jardim. Presente. Selma de Souza Alcoa Silva. Presente. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Havendo o número legal de edis, declaro aberto a presente sessão. Nesse instante, convido a todos para que juntos e de pé façamos a leitura bíblica. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Coloco em votação pela ordem. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Favorável. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Vereadora Selma de Souza Alcoa Silva. Favorável. Vereador Joaquim Marcos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinédia Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado a ata da sessão anterior. Dando continuidade, passaremos imediatamente ao expediente do dia. Como material do Executivo Municipal, temos a mensagem número 22/2021, a qual encaminha o projeto de lei número 22/2021. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Mensagem número 22/2021, de 20 de outubro de 2021. Submete-se à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que objetiva instituir a taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TRS, no município de Brasilândia, e da outras providências, nos termos da Lei Federal número 11.445/2007, já consideradas alterações trazidas pela Lei Federal número 14.026/2020, consideradas as justificativas que seguem. Na alçada de divisão de competências definida pela Constituição Federal, o município detém a competência para instituir e arrecadar tributos, dentre eles as taxas pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, conforme preconiza o artigo 2º da Carta Magna e artigo 77 do Código Tributário Nacional. Neste contexto, considera a redação trazida pelo artigo 29 da Lei Federal número 11.445/2007. Propõe-se a instituição da taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TRS, que se destinará ao custeio, no âmbito do município, do dispêndio suportado pelos cofres públicos com a execução e manutenção do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados no âmbito do território município. A necessidade de implementação do referido tributo destaca-se, não possui mera natureza programática. O artigo 35, parágrafo 2º
da Lei Federal número 11.445/2007, é claro ao asseverar o prazo de implementação do instrumento de cobrança destinado ao custeio de serviços públicos, sob pena de configuração de renúncia indevida de receita e, por conseguinte, possível prática de ato de improbidade administrativa, dentre outros, abre parênteses, artigo 73 da Lei Complementar Federal número 101/2000, fecha parênteses. O presente tributo tem caráter vinculante, de modo que todos os valores arrecadados serão utilizados, invariavelmente, na manutenção e fomento de diferentes aspectos do sistema de manejo de resíduos sólidos. Com isso, surge uma probabilidade real de aumento da eficiência. Artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88. Na utilização das receitas desvinculadas em outros setores de interesse público que, até então, também eram utilizados no custeio dos serviços públicos ora tratados. A instituição da taxa, por si só, poderá ensejar a melhora de outros serviços públicos, com a desoneração dos recursos desvinculados já arrecadados. Com efeito na esteira do já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tema 146, e na acepção correta da interpretação do artigo 2º da Constituição Federal de 1988, a presente ação não inclui na sua base de cálculo os custos decorrentes da conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, já que tais serviços não são passíveis de individualização. O próprio artigo 77 do Código Tributário Nacional elenca que as taxas guardam relação apenas com os serviços públicos que sejam específicos e divisíveis, ocorrendo o primeiro, respectivamente, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidades públicas. Artigo 79, segundo do Código Tributário Nacional. E o segundo, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 79, 2 do Código Tributário Nacional. Assim, considerados os contornos legais das taxas, resta evidente que o serviço de manejo dos resíduos sólidos gerados nas residências, com destaque para coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final, são específicos e divisíveis, já que é plenamente possível a identificação do usuário e, igualmente, a mensuração e fracionamento do custo envolvido na prestação do serviço cobrado, e, portanto, passíveis de serem custeados mediante a cobrança de taxa. Há de se ressaltar que tal tributo em nada se correlaciona com a exigência ou incentivo ao efetivo cumprimento da função social da propriedade e minimização da especulação imobiliária e do aumento e manutenção de vazios urbanos, pois para isso há outros mecanismos legais e de gestão aplicáveis. Falto nisto, esse Poder Executivo elaborou o presente projeto de lei. Ademais, a Constituição Federal estabelece que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 145, parágrafo 2º. O que restou detalhado no artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ao preceituar que a taxa não pode ter base de cálculo ou fatos geradores idênticos aos que correspondam ao imposto. A vedação encontra fundamento na própria definição de imposto, na medida em que se trata de exação sem vinculação à atividade estatal, enquanto a taxa, por sua natureza, está diretamente relacionada a uma atuação do poder público. Consequentemente, diferentes devem ser os critérios eleitos para a instituição de um ou outro tributo, pois são distintas as situações que autorizam o exercício da competência tributária para a instituição de cada um deles. Especificamente no que diz respeito à taxa, deve-se destacar ser ela um tributo vinculado, que deve guardar relação direta, ainda que por estimativa e desde que respeitados os parâmetros de razoabilidade, com o valor gasto pelo poder público na prestação do serviço público que se pretende remunerar. Exige-se, portanto, que haja relação entre os custos
entre o custo do serviço público e o valor da taxa cobrada. Ainda que não se exija a mensuração exata em determinadas situações, é condição de validade da cobrança a presença de uma correlação, o mais precisa possível, entre o custo e o tributo. Nesse sentido, para evitar qualquer problemática, o presente projeto de lei remete à vinculação do valor a ser rateado entre as unidades geradoras de resíduos ao informado no âmbito do orçamento provisionado na Lei Orçamentária Anual, LOA. Cumpre destacar que o orçamento a ser provisionado na LOA, referente ao custo da implementação e operação dos diversos serviços divisíveis, conforme fórmula expressa no artigo 4º do projeto de lei ora em apreciação, deverá observar o custo econômico do serviço, que consiste no valor necessário para adequação e eficiente prestação e viabilidade técnica e econômico-financeira. Esta valoração será formulada, ano a ano, conforme estimativas de custos dos serviços divisíveis, sejam eles contratados ou prestados diretamente pela municipalidade. Além do planejamento de eventual necessidade de investimentos futuros, diluído ao longo do tempo, a fim de evitar picos dos valores da taxa, de maneira que os eventuais saldos positivos devem ser reservados para custear os investimentos pontuais quando demandados. De outro ponto, é igualmente verdade que o presente projeto de lei externa a preocupação do Poder Executivo em observar o princípio do poluidor-pagador, em consonância com o artigo 6º, 2 da Lei Federal nº 12.305/2010. Elegeram-se dessa forma critérios de rateio para a distribuição do custo do serviço, levando-se em consideração a proporção da geração de resíduos sólidos, redação proposta no parágrafo 4º do artigo 3º desse projeto de lei, bem como fórmulas viabilizadoras dessa característica, exposta no decorrer do artigo 4º. A base de cálculo eleita tem por função dimensionar, da melhor forma possível, as proporções reais da utilização do serviço posto à disposição, compondo a determinação da obrigação, de modo a garantir que o usuário seja cobrado de acordo com critérios diferenciados e justas, de acordo com as diferentes proporções quantitativas de geração de resíduos sólidos. Conseguindo-se, por sua relevância, que todos os critérios qualitativos indicados para a apuração da base de cálculo do tributo e o seu consequente valor, então, estão em consonância com a Constituição Federal de 1988, o Código Tributário Nacional, Lei Federal número 5.172/1966, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal número 12.305/2010, e com a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal número 11.445/2007, já consideradas as atualizações trazidas pelo novo marco legal do saneamento básico, Lei Federal número 14.026/2020. Complementarmente, considerou-se ainda a incidência da taxa social de maneira a contemplar a capacidade contributiva sem utilizá-la como base de cálculo, uma vez que a cobrança em apreço deve considerar o princípio da retributividade, e preceituado pelo artigo 29, parágrafo 2º 2, da Lei Federal nº 11.445/2007. Assim, aprisionou-se também isenções no sentido de garantir dignidade e saneamento aos extremamente pobres. Não há dúvidas de que a norma, como redigida, está adequada. Evidente que a receita que será arrecadada permitirá a implementação de estratégias voltadas a garantir a universalização do serviço público em questão, com qualidade e com controle social, preservando a salubridade do meio ambiente e a saúde pública. Diante dos motivos expostos, submete-se à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei, sendo absolutamente necessária a apreciação da presente propositura pelo Legislativo Municipal,
principalmente no tocante às consequências determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, restando evidenciada a sua compatibilidade com a Constituição Federal e legislação infraconstitucional, o que lhe dá todos os predicados necessários para inovar a ordem jurídica municipal com a implementação da forma de cobrança da taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TRS, no município de Brasilândia, razão pela qual se espera por sua aprovação a fim de que se torne lei. Ante o exposto, esperamos que o projeto seja apreciado e conta com o apoio dos nobres pares para sua aprovação, e requer a tramitação em regime de urgência urgentíssima, oportunidade que reiteramos por teste de estima, consideração e apreço. Brasilândia, 20 de outubro de 2021. Atenciosamente, Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal. De Lei Complementar número 22/2021, de 20 de outubro de 2021. Institui a taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TRS, no município de Brasilândia, em acordo com o artigo 35 da Lei Federal número 11.445/2007, e alterações posteriores e da outras providências. Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito do município de Brasilândia, MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, apresenta o seguinte projeto de lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituída a taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TRS, que tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, domiciliares ou a eles equipados, de fruição obrigatória, prestados ou colocados à disposição no município. Parágrafo 1º. Os resíduos sólidos domiciliares são aqueles originários de atividades domésticas em residências urbanas ou a eles equiparados. Parágrafo 2º. Inclui-se na classificação de resíduos sólidos domiciliares aqueles gerados por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que apresentem característica, volume, composição e peso, equiparados aos resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas, conforme parâmetros a serem oportunamente regulados por decreto do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 3º. A utilização efetiva ou potencial do serviço que trata esse artigo ocorre no momento de sua colocação à disposição dos usuários para a fruição. Capítulo 1º. Do sujeito passivo. Artigo 2º. O sujeito passivo da TRS é o proprietário, o titular de domicílio útil ou possuidor, a qualquer título, das seguintes unidades geradoras abrangidas pelos serviços a que se refere a taxa. 1. Unidade imobiliária ou economia de qualquer categoria e uso, edificado ou não, lindeira a via ou logadouro público, onde houver a disponibilidade do serviço. Parágrafo 1º. Considera-se também lindeira a unidade imobiliária que tem acesso, através de rua ou passagem particular, entradas de vias ou assemelhados, a via ou logadouro público. Capítulo 2º. Base de cálculo. Artigo 3º. A base de cálculo da TRS é o custo econômico do serviço, que consiste no valor necessário para a adequação e eficiente prestação e viabilidade técnica e econômica financeira, atual e futura, dos serviços públicos de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação dos resíduos sólidos domiciliares ou a ele equiparados, rateados entre os contribuintes, nos termos desta lei e conforme fixado em ato administrativo próprio. Parágrafo 1º. Para o disposto no caput, o custo econômico dos serviços públicos de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares ou a eles equiparados será apurado a partir da estimativa oficial indicada na Lei Orçamentária Anual
LOA, no âmbito de valor a ser arrecadado. Parágrafo 2º. O custo do serviço de limpeza de logradouros públicos, varrição, capina, limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, valas e valetas, galerias de águas pluviais e córregos e de outras atividades assemelhadas da limpeza urbana, não integra a base de cálculo da TRS. Parágrafo 3º. Os serviços de coleta prestados aos grandes geradores, ainda quando executados pelo poder público, direto ou indiretamente, serão custeados diretamente pelo gerador, seguindo o regime de cálculo diferenciado, bem como serão prestados com base nas disposições regulamentares pertinentes. Parágrafo 4º. A TRS terá seu valor estabelecido por meio da distribuição do custo dos serviços entre os sujeitos passivos, respeitados os seguintes critérios de rateio, a serem considerados de forma alternativa ou cumulativa. Primeiro, geração de resíduos sólidos domiciliares, aferida direta ou indiretamente. Esta última, desde que baseada em estudo técnico da realidade do município, através do consumo de água da unidade imobiliária ou equiparada. 2. Frequência da coleta na área da unidade imobiliária, estabelecimento de titularidade do usuário. 3. Particularidade dos serviços e estrutura disponibilizados à unidade geradora de resíduos. 4. Perfil socioeconômico imobiliário da unidade geradora, exclusiva residencial. Parágrafo 5º. Na indisponibilidade de compatibilização das informações de frequência dos serviços com os parâmetros utilizados para cálculos da TRS, deve-se considerar uma mesma frequência para os serviços de modo que se busque a combinação das informações. Parágrafo 6º. A estimativa do custo do serviço público de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, domiciliares ou a eles equiparados, disponibilizados aos contribuintes será atualizada anualmente com base nos custos provisionados para o respectivo exercício referentes à estruturação e operacionalização dos serviços ofertados. Parágrafo 7º. Os valores referentes à TRS, bem como as multas e outros acréscimos legais estabelecidos em quantias fixas, deverão ser atualizados anualmente com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo e Especial, IPCA-E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no exercício anterior. Parágrafo 8º. O contribuinte deverá manter o cadastro imobiliário atualizado, bem como o cadastro junto à empresa e o concessionário de saneamento, para a correta identificação pelo sujeito ativo dos dados necessários ao lançamento do tributo, sendo responsável pela veracidade das informações prestadas. Artigo 4º. A TRS será calculada mediante a aplicação dos critérios descritos no artigo 3º, parágrafo 4º, a partir da geração de uma pontuação por unidade geradora de resíduos sólidos. Parágrafo 1º. O valor da TRS será obtido mediante aplicação das alíquotas de ponderação. Parágrafo 2º. A partir de pontuação por unidade gerador de resíduos sólidos, domiciliares ou a eles equiparados. Parágrafo 1º. A pontuação das unidades geradoras, categorizadas como pequenas geradoras de resíduos, não deverá ultrapassar de 80 pontos para as unidades geradoras de resíduos. Parágrafo 2º. Os valores mensais a serem pagos em razão da TRS, variação de 0 a 6 unidades fiscais estaduais de referência de Mato Grosso do Sul, o PERMES, por unidade geradora individualmente consideradas, sendo 0 na hipótese de isenções determinadas nesta lei. Parágrafo 3º. Nos casos de unidades imobiliárias sem edificação, a cobrança do tributo será feita a partir da utilização, quando do cálculo da TRS, do equivalente a 10 metros cúbicos de água. Parágrafo 4º. Nos casos de unidades imobiliárias com ligações em consumo final,
será considerada, para efeito de cálculo da TRS, o valor equivalente a 10 metros cúbicos de água. Parágrafo 5º. Nos casos de unidades geradoras edificadas que não estejam ligadas à rede pública de água, será considerado, para efeito de cálculo da TRS, o consumo médio de água no quantitativo de 15 metros cúbicos, podendo o poder público solicitar que estas apresentem estudo ou projeto específico que determine o consumo médio de água e a geração média de resíduos sólidos domiciliares para a realização de um novo cálculo a partir da equação do artigo 4º ou de outra forma diferenciada, caso enquadre-se como grande gerador. Artigo 6º. Sem prejuízo do exposto no parágrafo 5º, caso a unidade geradora edificada e não ligada à rede pública de água disponha de outro meio de medição de volume de água consumida, respaldado pela empresa e ou concessionária de água e esgoto municipal, o cálculo da TRS observará o Regramento Geral das Unidades Geradoras Medidas. Parágrafo 7º. Nos casos de unidades geradoras que estejam ligadas à rede pública de água, porém apresentem consumo médio de água equivalente a zero ou insignificante, serão considerados o valor de 15 metros cúbicos de água, sendo facultado ao gerador comprovar que se trata de economia inativa ou em detrimento de estar o imóvel desocupado. Incidido nesses casos, a TRS calculada com base no volume mínimo de 10 metros cúbicos. Parágrafo 8º. A partir do momento que as unidades geradoras elencadas no parágrafo 3º realizam a efetiva ligação à rede pública de abastecimento de água e que as referenciadas no parágrafo 4º passem a registrar a proporção da utilização do sistema de água e esgoto, a cobrança da TRS passará a seguir a regra geral exposta nesta lei. Parágrafo 9º. Nos casos de unidades geradoras condominais, em que não haja medição do consumo hídrico, será considerado como consumo médio de água para cada unidade imobiliária integrante do condomínio o volume de 15 metros cúbicos, podendo o poder público solicitar que estas apresentem estudo ou projeto específico que determine o consumo médio de água e a geração média de resíduos sólidos domiciliares de cada unidade imobiliária e, a partir do mesmo, passar a cobrar aplicando as fórmulas constantes no artigo 4º. Parágrafo 10º. Nos casos de unidades geradoras condominais, cuja medição individualizada no consumo hídrico por unidade imobiliária inexista, mas exista a medição global, será considerado o valor médio de consumo por unidade imobiliária para fins de cálculo e cobrança da TRS. Parágrafo 11. Nos casos indicados no parágrafo 9º, o valor da TRS lançado para a cobrança em conjunto à fatura de água e esgoto será o somatório das TRS de todas as unidades geradoras por se tratar de medição global. Parágrafo 12. Os grandes geradores estão sujeitos a preço público, proporcionalmente ao uso, para a prestação do serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares ou a eles equiparado, devendo o valor arrecadado anualmente ser descontado dos usuários no ano subsequente de cobrança. Capítulo 3º. Da hipótese de taxa social na TRS. Artigo 5º. Incidirá a taxa social remetendo ao desconto de 62,25% mediante o atendimento cumulativo das seguintes condicionantes. 5º. Unidade gerador de resíduos classificada como unifamiliar. 6. Comprovar renda familiar menor ou igual a um salário mínimo. 7. Consumidor monofásico de energia elétrica com consumo médio mensal de até 100 kW mês e ou consumo mensal de água até 20 metros cúbicos mês. 8. Morador de subhabitação ou construção com área de até 50 metros quadrados.
Nono, estar adimplente com a TRS, sem contas atrasadas. Parágrafo 1º. Para garantir o direito de aplicação do desconto referente à taxa social, o usuário dos serviços que se encaixar nas condições determinadas no inciso do caput deverá comprovar todo o exposto mediante cadastro a ser feito junto à secretaria responsável pela assistente social e outras formas. Somente após efetuado esse cadastro e comprovado o atendimento cumulativo das referidas condicionantes é que o município passa a ter obrigação de conceder o desconto referente à taxa social. Parágrafo 2º. O usuário já enquadrado em perfil socioeconômico imobiliário, PS, inferior à alíquota de 1, conforme o artigo 4º, poderá solicitar o benefício da taxa social em caráter substitutivo. Capítulo 4º. Da isenção quanto às TRS. Artigo 6º. São isentos quanto ao pagamento da TRS as unidades imobiliárias cujos residentes comprovem viver em situação de extrema pobreza, nos termos da lei, bem como as unidades geradoras destinadas ao funcionamento de 10. Órgãos públicos integrantes da administração municipal. 11º. Hospitais, escolas, creches e orfanatos administrados diretamente pelo município. 12º. As seguintes entidades filantrópicas atuantes no município. Letra A. Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, AVCC. Letra B. Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAI. Letra C. Associação Beneficente Dr. Júlio César Paulino Maia. Parágrafo único. A isenção ao pagamento da TRS de que trata o caput não exime as entidades discriminadas de qualquer da responsabilidade que lhe caibam com relação ao manejo diferenciado de resíduos especiais, ao adequado acondicionamento, transporte interno e externo e tratamento de resíduos efetiva ou potencialmente tóxicos, contaminantes ou perfluorocortantes, nos termos definidos em legislação federal, estadual e municipal pertinentes à matéria, bem como a adesão efetiva aos programas de coleta seletiva de materiais recicláveis implementados pelo município. Capítulo 5. Do lançamento e do pagamento. Artigo 7º. O lançamento da TRS concedido em nome do contribuinte, na forma e nos prazos fixados no regulamento editado pelo Poder Executivo Municipal, anualmente, de forma isolada ou em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, ou ainda parcelada mensalmente em conjunto com a fatura do serviço de abastecimento de água ou esgoto. Parágrafo 1º. Não havendo interesse do contribuinte em promover o pagamento parcelado do tributo juntamente com a fatura de água ou esgoto, poderá solicitar ao município a emissão de guia própria para a quitação da TRS, apresentando-a à concessionária do serviço de água e esgoto para a inclusão da cobrança. Parágrafo 2º. A cobrança da TRS, salvo expressa manifestação em sentido contrário do contribuinte, será feita de forma gradual e proporcional, no âmbito do respectivo exercício, em consonância com o delimitado nos respectivos decretos de lançamento do tributo. Parágrafo 3º. Para unidades geradoras de resíduos, cuja cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, ou ainda do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, seja conjunta, a TRS seguirá o mesmo procedimento. Artigo 8º. A TRS será paga, total ou parcialmente, na forma e nos prazos fixados no regulamento. Artigo 9º. O pagamento da TRS e das penalidades ou acréscimos legais não exclui o pagamento de décimo terceiro, custos
Custos públicos adicionais pela prestação de serviço de coleta, armazenamento, remoção, transporte, tratamento ou processamento e destinação final de outros resíduos sólidos, não categorizados como domiciliares, a exemplo de entulhos de obras, aparelhos de jardins, bens móveis inservíveis, animais mortos, veículos abandonados, bem como dos originários da capina compulsória de terrenos vagos de propriedade privada e da limpeza de prédios e terrenos. 14. Custos públicos de responsabilidade dos grandes geradores e da implantação de logística reversa. 15. Penalidades decorrentes da infração à legislação municipal referente ao manejo dos resíduos sólidos e à limpeza urbana. Artigo 10º. O contribuinte que pagar a TRS em uma única parcela até a data do vencimento da primeira parcela gozará de desconto de 10%. Artigo 11. Os contribuintes poderão realizar o pedido de revisão da TRS conforme critérios e forma a serem oportunamente definidos em regulamento específico, nas seguintes situações. Primeiro, unidades geradoras que não são atendidas pelo serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos e que, ainda assim, estejam sujeitas à exação da TRS. 2. As unidades geradoras que apresentarem alterações significativas nas características habitacionais e ou no consumo de água maior que 2,5 metros cúbicos por no mínimo 3 meses consecutivos, em comparação com a média utilizada para o cálculo do ano de exercício da TRS. 3. Houver alterações substanciais no perfil da unidade geradora, passivo de registro comunicação à empresa ou concessionária de saneamento, tais como desmembramento de unidade de consumo, pedido de consumo final, alteração da situação da ligação ou do tipo de economia, outras situações que possam implicar em alterações da TRS. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, fica estabelecido que a reanálise do valor da taxa não poderá ensejar a utilização de um valor inferior a 10 metros cúbicos quando do recálculo da TRS. Parágrafo 2º. O recálculo da TRS solicitado pelo contribuinte, desde que rigorosamente observados os parâmetros ora fixados para o cálculo do tributo em questão, poderá ensejar a majoração da exação no exercício em curso, em razão do princípio da isonomia tributária. Artigo 150, 2 da Constituição Federal de 1988 e da Justiça Fiscal. Capítulo 6. Das infrações e penalidades. Artigo 11. A inadimplência total ou parcial quanto ao pagamento da TRS implicará a incidência de multa moratória de 0,55% por dia de atraso sobre o valor da taxa não pago, até o limite de 50% do tributo devido, considerado o computo progressivo dos encargos incidentes a título de juros moratórios e correção monetária, nos termos do Regulamento Tributo Munícipe. Nos termos do Regulamento Tributário Munícipe. Parágrafo 1º. A multa a que se refere o caput 10 será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o recolhimento da taxa até o dia em que ocorrer o efetivo recolhimento. Parágrafo 2º. A multa não recolhida poderá ser lançada de ofício, conjunto ou isoladamente, no caso de não recolhimento das taxas, com os acréscimos de que trata o caput. Artigo 11º-A. O contribuinte que omitir ou efetuar declaração falsa, no sentido de se enquadrar indevidamente como pequena unidade geradora, ficará sujeito ao pagamento de uma multa no valor de 100 a 2.000 unidades fiscais estaduais de referência de Mato Grosso do Sul, o PERMES, sem prejuízo da inscrição em dívida ativa da diferença apurada e devida quanto à TRS,
em razão do enquadramento incorreto. Artigo 12º. O crédito tributário principal e a multa serão corrigidas monetariamente, nos termos da legislação própria. Artigo 13º. Frente à inadimplência da TRS, caberá inscrição da dívida ativa, protesto, inclusão do contribuinte junto ao órgão de proteção ao crédito, SPC e Serasa, execução fiscal, dentre outras providências, sempre observados os regulamentos de legislação própria e a discricionalidade do poder público na adoção simultânea ou alternativa dos meios indiretos de cobrança ora reverenciada. Artigo 14º. Preconizações adicionais acerca das infrações e penalidades ora descritas poderão ser minudenciadas em regulamento específico. Título 3º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 15º. Fica autorizado o Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei do Plano Plurianual de Investimento, PPA, com as alterações decorrentes desta lei. Artigo 16º. Os valores arrecadados por meio de cobrança instituída por esta lei complementar são vinculados às despesas para a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, incluídos os investimentos de seu interesse. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor no prazo de 90 dias, contado de sua publicação, produzindo efeitos somente a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que exceder a sua publicação. Artigo 18º. Revoga-se as disposições em contrário constantes de lei e atos administrativos municipais anteriores. Artigo 19º. Revoga-se o artigo 167 e 174 do Código Tributário do Município de Brasilândia, Lei número 2284, de 18 de dezembro de 2008, e alterações posteriores. Prefeitura Municipal de Brasilândia, 20 de outubro de 2021. Antônio de Padre Thiago, Prefeito Municipal. Como material do Executivo Municipal, temos a mensagem número 32/2021, a qual encaminha o projeto de lei 32/2021, solicita ao senhor secretário que faça a leitura. Mensagem número 32/2021. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 32/2021, que estima a receita e fixa as despesas do município de Brasilândia MS para o exercício financeiro 2022, em cumprimento aos mandamentos da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320/64 e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. O orçamento anual é um instrumento de planejamento público por meio do qual são previstas as receitas e fixadas as despesas, de acordo com as regras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Nesses termos, na elaboração da proposta orçamentária de 2022, foram observados os ditames constitucionais e legais aplicáveis à matéria, em consonância às linhas de programas e ações estabelecidas no Plano Plurianual, PPA 2022-2025, e as determinações contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2022, que estabelece, dentre outros, ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade, principalmente na área social, saúde e educação. O conjunto do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Brasilândia para o exercício de 2022 estima a receita e fixa as despesas no valor total consolidado de R$ 93.300.000, importando o orçamento fiscal de R$ 67.518.500 e o orçamento da Seguridade Social em R$ 25.781.500. Para
A estimativa da receita foi realizada um estudo técnico que teve com referência o comportamento da arrecadação municipal nos últimos anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante do anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. A despesa foi classificada em institucional, funcional e por natureza, tendo por base a realidade municipal, cuja proposta orçamentária para o exercício financeiro 2022, composta por essa mensagem e pelo projeto de lei com seus anexos, representa uma visão clara e real da despesa que o poder público municipal tem com a manutenção da estrutura administrativa, educação social, saúde e os demais investimentos em obras e serviços públicos de interesse social. Dessa forma, o sistema orçamentário municipal se concretiza através das peças orçamentárias PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022, atos normativos que, de forma hierarquizada, se interligam com o objetivo de dotar o município de um planejamento governamental voltado para atendimento aos anseios da comunidade local. Diante do exposto, face à relevância da matéria, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e a aprovação do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro 2022. Brasilândia MS, 26 de outubro de 2021. Atenciosamente, Dr. Antônio de Padre Thiago, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 32, de 26 de outubro de 2021. Estima a receita e fixa as despesas do município de Brasilândia para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. O prefeito do município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa as despesas do município de Brasilândia para o exercício financeiro 2022, compreendendo 1. O orçamento fiscal, referente aos poderes do município, seus fundos, fundações, autarquias, órgãos e unidades da administração pública municipal direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo fundos, fundações, autarquias, órgãos e unidades da administração pública municipal direta e indireta. Artigo 2º. O conjunto do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Brasilândia para o exercício 2022 estima a receita e fixa as despesas no valor total consolidado de R$ 93.300.000, importando o orçamento fiscal em R$ 67.518.500 e o orçamento da Seguridade Social em R$ 25.781.500. Artigo 3º. A receita orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e separada por fontes de recursos, obedecendo à instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado, Mato Grosso do Sul, e da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrado nos quadros que acompanham esta lei. Parágrafo único. Se houver alteração nas normas legais quanto às fontes ou classificação de fontes, fica autorizada a criação, remanejamento e alteração das fontes e suas despesas através de suplementação. Artigo 4º. A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando os seguintes desdobramentos. Artigo 5º. O orçamento para o exercício 2022, por ser uno, conforme consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo município, a qualquer título, inclusive a que se destinam aos diversos fundos, fundações e autarquias, e também todas as despesas fixadas para a administração direta, indireta e de cada fundo, fundação e autarquia, vinculados a um órgão na condição de unidade orçamentária. Artigo 6º.
Os gestores e ordenadores de despesas dos fundos, fundações, autarquias, órgãos e unidades que integram o orçamento geral do município deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar cada um o quadro demonstrativo da receita e o plano de aplicação dessas unidades que acompanham, como anexo à presente lei, conforme precitua o inciso 1, parágrafo 2º do artigo 2 da Lei nº 4.320/64, no que couber a cada unidade de execução orçamentária. Artigo 7º. A mesa da Câmara, os gestores e ordenadores dos fundos, fundações, autarquias, órgãos e unidades encaminharão ao setor de contabilidade da Prefeitura, até o dia 15 de cada mês subsequente, os balancetes mensais, para fim de incorporação e consolidação ao Sistema Central de Contabilidade, com vistas ao atendimento do que dispõe o artigo 50 e 52 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 8º. A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta lei. Artigo 9º. O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e especiais até o valor correspondente a 35% sobre o total das despesas fixado no orçamento, utilizando os recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, podendo, para tanto, suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas de diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações. Parágrafo 1º. Se houver excesso de arrecadação em qualquer das fontes de recursos, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar e especial até o limite do excesso, evidenciado em qualquer programa, projeto ou atividades, considerando a tendência de arrecadação do exercício dos fundos, fundações, autarquias e órgãos, considerando os excessos por fontes de receita. Parágrafo 2º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais decorrentes de superávit financeiro até o limite do total apurado, conforme estabelecido no inciso 1 do parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 10º. Dentro do limite previsto no artigo anterior, em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial número 163, de 4/5/2001, e alterações posteriores, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais para a criação de elementos de despesas, que na execução orçamentária se fizerem necessários, ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43, em seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Federal 4.320/64, podendo a administração municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta lei orçamentária. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos entre atividades e projetos do mesmo programa, ou entre programas no âmbito de cada órgão ou entre unidades orçamentárias, obedecida a distribuição por grupo de despesas. Parágrafo 2º. Exclui-se do limite estabelecido no artigo anterior desta lei orçamentária para a abertura de créditos adicionais para a utilização dos poderes executivo e legislativo, as suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações. Primeiro, insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos específicos na LDO. Segundo, insuficiência de dotação no grupo de despesas 1. Pessoal e encargos sociais, inclusive subsídios do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Três,
Suplementações que utilizam os valores apurados conforme estabelece nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Quarto, suplementação para atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por força da estimativa de receita inferior ao previsto no percentual fixado nesta lei, nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal. 5. Suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários, apurados nas unidades que serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas para implementação das disposições das leis que alterarão a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. 6. Suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil e para despesas com saúde. 7. Suplementações para atender insuficiência de dotação dentro da mesma fonte de recursos ou atender alterações nas fontes de receitas por força de novas normas legais. 8. Créditos adicionais especiais destinados a adequar alterações ocorridas na estrutura organizacional da administração pública, com a criação, fusão, extinção ou remanejamento de órgãos ou unidades orçamentárias. Parágrafo 3º. Fica estabelecido como limite para os créditos adicionais referidos no parágrafo 2º deste artigo o valor da receita orçada na fonte. Artigo 11. Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a: primeiro, tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita. Segundo, proceder à centralização parcial ou total de dotações da administração municipal. Terceiro, contratar operadores de crédito por antecipação de receita orçamentária para atender a insuficiência de caixa, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar nº 101/2000, nos termos da legislação vigente. Quarto, firmar convênios com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal para recebimento de recursos financeiros da União ou do Estado, consignados no orçamento ou através de emendas parlamentares ou outras formas de repasse. Quinto, promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuição à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inclusive cooperativas sociais e organizações religiosas, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e alterações posteriores, mediante termo de colaboração ou termo de fomento, ou acordo de cooperação, obedecendo ao interesse e conveniência do município e com as entidades constantes no anexo 2 desta lei, que poderá ser considerado dispensado ou inexigível, se a entidade beneficiária estiver nominadas no anexo a esta lei, ou se for autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária das transferências de recursos a título de subvenção, nos casos estabelecidos pela Lei 13.109/2014. Sexto, firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativos, enquadrados ou não na Lei nº 13.019/2014, para repasse de contribuições como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços, e que não seja reembolsável pelo recebedor, nos termos da Lei 4.320/64, inclusive as destinadas a atender às despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social e econômico, entre outras áreas. Sétimo, conceder reajuste de pessoal ativo e inativo, observando os dispostos constitucionais e aos artigos número 19 e 20 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Oitavo, suplementar ou deduzir o orçamento geral da Câmara Municipal em até 30 dias após o encerramento do exercício de 2021,
tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro 2021, nos termos da resposta à pergunta 2 do parecer C, número 00/0024/2002. Nono. Registrar por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, a variação de dotações orçamentárias, a suplementações de dotações orçamentárias, a alteração de empenhos e de fontes de recursos que não caracterizam a alteração ao contrário. 10. Conceder anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução indiscriminada de tributos ou contribuições, entre outros, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser previamente autorizado pela Câmara Municipal e deve ser acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, sendo que a renúncia de receita prevista na Lei de Diretriz Orçamentária foi considerada na estimativa de receita constante desta lei. 11º. Dispensar a restituição de receita de origem de convênios, termos de colaboração, de fomento contribuição para devolução ou ressarcimento de valor inferior a R$10. 12º. Implementar de acordo com as disponibilidades financeiras o Plano Municipal de Educação 2015-2024. 13º. Adequar as dotações orçamentárias dos contratos com vigência em 2022 aos novos programas, projetos e atividades constantes desse orçamento e do Plano Plurianual 2022 a 2025, desde que sejam compatíveis sem apostilamento. 14º. Transferir anualmente aos bens patrimoniais dos fundos municipais para o patrimônio da Prefeitura. Artigo 12. Após a aprovação da proposta de lei orçamentária, o Poder Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2022 para enviar à Câmara Municipal cópia completa dos quadros de detalhamento das despesas e do orçamento anual, devidamente corrigido e adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovados pelo Legislativo. Artigo 13. Ficam aprovados os quadros demonstrativos da receita e plano de aplicação para o exercício 2022 dos seguintes fundos, fundações e autarquias, que acompanham a presente lei e seus anexos. Artigo 14. Em cumprimento ao artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o orçamento geral da Câmara Municipal em até 30 dias após o encerramento do exercício 2021, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro 2021, e até o limite de 7% previsto na Constituição Federal. Artigo 15. Consta nessa lei, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, a previsão de uma reserva de contingência não superior a 1% da receita corrente líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais destinados ao reforço de dotações que se revelarem insuficientes para atender suas finalidades, conforme artigo 8º da Portaria número 163 de 4 de 5/2001 da STN. Artigo 16. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. Braslândia MS, 26 de outubro de 2021. Dr. Antônio de Pato Thiago, Prefeito Municipal. Como material do Legislativo Municipal, temos o projeto de decreto número 02/2021, de autoria dos vereadores José Quintino de Souza, Edson Pereira Costa
e Joaquim Martins de Moraes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de decreto número 2/2021, de 3 de novembro de 2021. Dispõe sobre a concessão de honraria, homenagem e da outras providências. Os vereadores José Quintino de Souza, Edson Pereira Costa e Joaquim Martins de Moraes, usando de suas prerrogativas legais, em especial o artigo 47, inciso 12, apresentam o seguinte projeto de decreto. Artigo 1º. Fica concedido nos termos do parágrafo 1º, inciso 10, do artigo 178 do regimento interno dessa Casa Legislativa, o título de honra ao mérito educacional, que se destina a condecorar os professores pelos seus relevantes serviços prestados na área educacional no município de Brasilândia. Parágrafo único. Os homenageados são Ângela Maria Caldoncélio Camoto, Áurea Cândido da Silva, Benedita Laurina Cardoso, Cleonice Ferreira de Souza, Denise Chagas da Cunha de Moraes, Eunice Aparecida de Melo Andrade, Eurides Palhares Lins, Eva Dias de Freitas, Francisco Aparecido Lins, Iriné Alves da Costa, Jefferson Alves, Joana Nogueira de Souza, José Arnaldo da Silva, José Cândido da Silva, Jucli Stefanello Peruso, Leila Rodrigues Vicente, Leonora Cardoso, Lourdes Nunes Compliciani, Lúcia Aparecida Lima, Lucília da Conceição Coutinho do Vale, Lunalva Canguçu de Alencar, Manuel Barbosa, Maria Barta Alves, Maria Helena de Souza Adas, Maria Helena Laurente de Oliveira, Maria Marta Fonseca, Maria Portonice de Almeida Rocha, Maria Rita Ferreira de Guzmão Santini, Maria Valentina de Souza Rodrigues, Miriam Leicon Omoto Zanardi, Nilce Costa Jardim, Nilze Valentina de Souza Abreu, Orgêncio Antônio Pacheco, Rosa Siqueira Ferreira, Rosimeire Otaviano Moreira, Rosimônica Hippler, Sandra Aparecida Lousada da Costa, Solange Carvalho Zanoni, Solange Laurente de Oliveira, Sueli de Moraes Viana, Sueli de Moraes Viana Silva, Valdir Nistardo Nunes, Vicentina de Jesus Coutinho, Vilma Brognaro, Vilma Galho Dutra, Yoshiki Ide, Zenaide Lourenço de Brito Silva, Marilene Assis Basso, Elídia de Almeida Martinez Soriano, Valdete Lourdes da Costa Franznelli, Maria Bernadette Lopes Pereira Pacheco, Ismênia Dagmar de Souza Araújo, Júlia Pereira da Silva, Maria de Fátima Masson. Artigo 2º. A honraria que trata o artigo anterior será entregue em sessão solene destinada a este fim, em data e hora a ser estabelecida pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto correrão por conta de dotação própria constante do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Raimundo Assis de Alencar, aos 3 dias do mês de novembro de 2021. José Quintino de Souza, vereador. Edson Pereira Costa, vereador. Joaquim Martins de Moraes, vereador. Justificativo. Esta Casa Legislativa tem a honra de homenagear, com o título de honra ao mérito educacional, esses notáveis professores que se destacaram por seus méritos na área educacional, com práticas pedagógicas inovadoras que contribuíram para a melhoria do ensino em nosso município de Brasilândia, em tempos remotos, onde os recursos materiais eram escassos e o sucesso do ensinar dependia quase que exclusivamente do professor. Sabemos que ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender.
Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena, sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Para tudo e para todos em sua trajetória de vida, sempre existirá um professor. É relevante esta homenagem para tornar público o reconhecimento de suas atuações nesses longos anos. Durante todas as suas vidas, esses professores aprenderam para ensinar, e com toda a dedicação, empenho e paciência, ajudaram a preparar as mentes do futuro, inspirando seus alunos a aprenderem, a descobrirem, mas também lhes fornecendo elementos para que se tornassem melhores pessoas. Hoje essa Casa Legislativa se une a todos esses alunos, agora homens e mulheres, que honram os seus ensinamentos e lhe prestam essa singela homenagem. Diante de toda a contribuição desses professores, dedicando anos a afinco a nossa educação, rogamos pela aprovação desse projeto de decreto legislativo. Fernando Raimundo Assis de Alencar, aos 3 dias do mês de novembro de 2021. José Quintino de Souza, vereador. Edson Pereira Costa, vereador. Joaquim Martins de Moraes, vereador. Como material do Legislativo Municipal, temos a emenda número 08/2021, de autoria dos vereadores José Quintino de Souza, Patrícia Costa Jardim, Nivaldo Nunes, Selma de Souza Alcoaz Silva, Joaquim Martins de Moraes, Audineia de Almeida Rosbach. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Emenda número 008/2021, de 26 de outubro de 2021. Autoria: vereador José Quintino de Souza, Patrícia Costa Jardim, Nivaldo Nunes, Selma de Souza Alcoaz Silva, Joaquim Martins de Moraes e Aulinéia de Almeida Rosbach. Emenda ao projeto de lei número 31/2021, que altera o artigo que menciona da lei número 2284, de 18 de dezembro de 2008, Código Tributário do município de Brasilândia, e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 189, parágrafo 1º, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brasilândia, apresentam o que segue. Artigo 1º. Emenda aditiva ao artigo 1º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado os artigos 8º, parágrafo 2º, do artigo 247, ambos da Lei nº 2284, de 18 de dezembro de 2008, os quais passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Somente a lei municipal pode restabelecer. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, para efeitos do inciso 5º do caput desse artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo em coeficiente igual ou inferior ao da inflação do período, apurado esta segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E. Artigo 247. A UFMB será o parâmetro representativo da atualização monetária, medida e atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 dias do mês de outubro de 2021. José Quintino de Souza, presidente. Aulinéia de Almeida Rosbach, vice-presidente. Nivaldo Nunes, primeiro secretário. Selma de Souza Alcoaz Silva, segunda secretária. Patrícia Costa Jardim, vereadora. Joaquim Martins de Moraes, vereador. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo padronizarmos os índices de correções dos tributos municipais pelo IPCA-E, uma vez que o projeto original modifica apenas a correção do ITBI e IPTU, mantendo a correção das taxas municipais pelo IGPM, ficando a lacuna em relação às correlações das taxas municipais, que também devem ser corrigidas por um índice menor e assim favorecer a nossa população. Diante exposto, com a aprovação da referida emenda em regime de urgência. Plenário Raimundo de Assis
Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 dias do mês de outubro de 2021. José Quintino de Souza, presidente. Aurinete de Almeida Rosbach, vice-presidente. Nivaldo Nunes, primeiro secretário. Selma de Souza Alcoa Silva, segunda secretária. Patrícia Costa Jardim, vereadora. Joaquim Martins de Moraes, vereador. Como material do Legislativo Municipal, temos os requerimentos 243, 244 e 245, todos de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia MS. Requerimento número 243/2021. O vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação desta Casa Legislativa em atender os anseios da nossa população, considerando que fui procurado por diversas famílias do assentamento Novo Porto de João André, os quais nos trouxeram a necessidade de realizar a reforma do centro comunitário ali existente. Considerando que esse centro comunitário é bastante utilizado pela população, porém se encontra com suas instalações em estado precário, devido às intempéries da natureza e falta de manutenção ao longo dos anos. Diante do exposto, requer o que segue. Requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Poder Executivo para que, junto à Secretaria competente, realize a reforma completa do Centro Comunitário do Assentamento Novo Porto de João André. Temos que pede de deferimento. Sala das Sessões, Brasilândia MS, 3 de novembro de 2021. Edson Pereira Costa, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, MS. Requerimento número 244/2021. O vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação dessa Casa Legislativa em atender os anseios da nossa população, considerando que constantemente somos procurados pela população para que providências sejam tomadas a respeito de áreas públicas que estão sem iluminação. Considerando que um desses locais é a Praça Anísio Gomes de Almeida, localizada em frente à Igreja Católica Cristo Bom Pastor, que apresenta problema em sua iluminação, estando a mesma com algumas lâmpadas apagadas. Diante do exposto, requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Poder Executivo para que, junto à Secretaria competente, providencie os devidos reparos na iluminação pública da Praça Anísio Gomes de Almeida, localizada em frente à Igreja Cristo Bom Pastor. Termos e que pede deferimento. Sala das Sessões, Brasilândia MS, 3 de novembro de 2021. Edson Pereira Costa, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia MS. Requerimento número 245/2021. O vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação desta Casa Legislativa em atender os anseios da nossa população, considerando que chegou ao meu conhecimento, através de relatos, que a creche do reassentamento Novo Porto de João André se encontra com sua iluminação comprometida, havendo necessidades urgentes de que a mesma passe por reparos. Considerando que aquele local é de suma importância para aquela população, abrigando diversas crianças durante o dia, sendo para isso desenvolvidas várias atividades que necessitam do auxílio da iluminação, além de ser imprescindível no período noturno como forma de coibir a ação de vândalos. Diante do exposto, requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Poder Executivo, para que, junto à Secretaria competente, providencie os devidos reparos na iluminação da creche do reassentamento Novo Porto de João André,
Termos e que pede deferimento. Sala das Sessões, Brasilândia MS, 3 de novembro de 2021. Edson Pereira Costa, vereador. Como material do Legislativo Municipal, temos o requerimento número 246/2021, de autoria do vereador Nivaldo Nunes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor José Quintino de Souza, presidente da Câmara Municipal de Brasilândia MS. Requerimento número 246/2021. Vereador Nivaldo Nunes, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial artigo 181 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requeiro o que segue. Considerando a preocupação desse Legislativo Municipal em proporcionar melhorias e atender os anseios da nossa população, considerando que fui procurado por diversas famílias que residem no distrito de Brasa, os quais me relataram que há aproximadamente 20 dias atrás foram vítimas de uma tempestade acompanhada de fortes rajadas de vento, que provocou a queda da torre de estrutura metálica onde estavam instalados aparelhos de retransmissão da internet digital e do sinal de telefonia celular da Vivo. Considerando que tanto a internet quanto o sinal de telefonia celular nos dias de hoje são vitais para o desenvolvimento de qualquer atividade, seja ela familiar ou profissional. Acontece que devido a esse incidente provocado pelas forças da natureza, aquela população encontra sem sinal da internet ou celular, havendo a extrema necessidade de que sejam adotadas medidas urgentes para a reconstrução da torre e assim possibilitar a reinstalação de novos aparelhos para a retransmissão do sinal da internet digital e de telefonia celular. Diante do exposto, requer que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao senhor Prefeito Municipal, Dr. Antônio de Padre Thiago, para que, junto ao seu corpo técnico, providencie com certa urgência a reconstrução da torre de transmissão do sinal da internet e de telefonia celular do Distrito de Brasa. Temos aqui pede de deferimento. Sala das Sessões, Brasilândia MS, 3 de novembro de 2021. Nivaldo Nunes, vereador. Dando continuidade, passaremos às indicações verbais. Com a palavra, a vereadora Patrícia Costa Jardim. Presidente, pedindo para que o superintendente do PROCON nos desse um parecer sobre a fiscalização que foi feita recentemente no comércio de Brasilândia. Obrigada, presidente. Na minha indicação verbal, eu gostaria de solicitar ao secretário de Obras, o senhor Fagner, para que colocasse uns caminhões de cascalho ali na BR-158, saída aqui para Três Lagoas, onde que com essa chuva, outro dia atolou uma carreta lá, então tá com bastante buraco ali na frente, ali, mais ou menos em frente do DMR, por ali. Essa é a minha solicitação verbal de hoje. Neste momento, passaremos para o grande expediente, informando aos senhores vereadores que, segundo o parágrafo 3º do artigo 126 do Regimento Interno desta Casa, o tempo de cada vereador será de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Patrícia Costa Jardim. Boa noite a todos. Presidente, minha indicação verbal foi solicitar para a Superintendência do PROCON do Mato Grosso do Sul, para ele prestar esclarecimento sobre a atuação dos fiscais em Brasilândia. Não só, aliás, eu só fiquei sabendo mesmo porque a população se chocou diante das atitudes, né? Ficaram constrangidos pela atuação deles. E pior, a gente conversando com pessoas do PROCON de outras cidades, eles relataram que não seria esse o normal. E o que eu acho pior ainda, que segundo essas pessoas que relataram, a atuação em Brasilândia se daria por treinamento. Então, assim, eu entendo que o serviço público, seja ele de fiscalização, seja o que for, ele é complementar
a sociedade, ele é parte da sociedade. O serviço público não está aquém, acima da sociedade, ela tem que fazer parte. E aqui em Brasilândia, todas as empresas de Brasilândia são empresas familiares. São pessoas que estão lá labutando, trabalhando e tiveram constrangimento, inclusive, de estarem perto de suas famílias, esposo, esposa, filhos, no local, no estabelecimento. Então, assim, não foi nenhum comerciante que veio reclamar. O que eu vi, as reclamações e o constrangimento foi da população. Para a gente ver tamanho choque que foi a atuação deles. Então, pedir esclarecimento, se é este procedimento, qual o procedimento, quais os limites do PROCON. Segundo pessoas do PROCON, o normal é fazer uma vistoria, verificar as falhas, os erros, notificar, olha, isso aqui está errado, não faça assim, não proceda dessa forma. Notificar 1, 2, até 3 vezes, se for o caso, para depois aplicar multas e fazer alguma coisa. Foram agressivos, gritaram no meio das lojas, no meio do supermercado. Tem um episódio, inclusive, relatado, que a hora que o dono do mercado, né, o gerente do mercado, ele disse, olha, eu posso pelo menos ir arrumando as bagunças que vocês estão fazendo, eu posso colocando no lugar de volta. Ele gritou em alto bom tom que era para todo mundo, ninguém colocasse a mão mais em nada naquele estabelecimento. Então, assim, eu acho que é uma atitude grosseira, agressiva, é ruim, porque a gente entende, o serviço público, eles têm que estar junto, ele é parte da sociedade, ele precisa proteger, defender e respeitar a sociedade. A gente não vê atitude assim de pessoas com mais poderes, com maior poder de autoridade, agindo dessa forma. Então, não pode ser, não é cabível, eu acho que não é plausível de forma nenhuma. Gostaria de pedir esclarecimento por parte deles. Obrigada, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, ao público que se encontra presente, a quem nos ouve através da Rádio FM. Eu gostaria de comentar a respeito da emenda número 08/2021, que é uma emenda dentro do projeto de lei 31/2021, onde a gente pediu ao Executivo Municipal e o Executivo enviou para essa casa para fazer a modificação na modalidade do índice geral de preço de mercado, o IGPM, que é feita a cobrança do IPTU, que hoje estaria na média de 30,12%, para a modalidade do IPCA, que hoje estaria em 10%. Só que nós estamos pedindo nessa emenda para que unifique também, não só para a cobrança do IPTU, mas que passe também o IPCA, a cobrança dos tributos da prefeitura. Um exemplo, o FMP, né, vai baratear, vai beneficiar o pequeno produtor rural. E algumas pessoas que forem pegar uma guia na prefeitura, também que vai ficar menos salgado. Então, essa emenda, achamos ela de bastante relevância para que fazer a unificação da cobrança da taxa dos índices. Gostaria de comentar também a respeito do projeto de decreto número 02, de minha autoria, de autoria do vereador Edinho e do vereador Joaquim Martins de Moraes, onde a gente está criando aqui para fazer uma honra ao mérito aos professores do município de Brasilândia. A gente sabe que não vai ficar todos contentes,
Mas essa é uma primeira etapa, é uma primeira vez que a gente está fazendo essa honraria. Nós procuramos pegar aquelas pessoas com mais tempo que lecionou numa sala de aula e pegamos acho que uns 4 ou 5 só, que representava antigamente como professor leigo na zona rural. Então, esse projeto de decreto de honra ao mérito aos professores que já estão aposentados, era um sonho que a gente tinha e, se Deus quiser, nós vamos realizar. Já sabendo que não vamos deixar todos satisfeitos, que tem muito mais professores que merecem e outra oportunidade, né, que serão também, receberá uma placa de honra ao mérito educacional. Sem mais, para o momento era só isso. Terminados os oradores, passaremos imediatamente à ordem do dia, informando aos senhores vereadores que o tempo de discussão para o regime de urgência dos projetos de lei número 30, 31 e 22/2021, emenda número 08/2021, e para os projetos de lei 29 e 21, e para os requerimentos 243, 244, 245 e 246, será de 5 minutos. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Eu quero comentar o requerimento do vereador Edson Pereira Costa, de número 244/2021, a respeito da reforma do centro comunitário do reassentamento no Porto André, da Toca, né? A gente tem recebido bastante reclamação, né? Há tempos, aquele salão comunitário não recebe uma reforma, né, Jefferson? O Jefferson mesmo disse que a população lá estava bem queixosa por conta daquele prédio, né? Que a população lá, ela se reúne lá, e ele serve para fazer os eventos, né? Principalmente agora, final de ano, o pessoal lá costuma se reunir, a comunidade lá, na época de festa junina, né? E ele está bem precário, falta iluminação, limpeza. Então, assim, eu quero parabenizar o vereador, né? E é um requerimento que eu já estava pensando em fazer por reclamações da população, então eu quero só comentar que é um requerimento assim que deve ser levado a sério, né? E contemplado aquela população com essa reforma. Do mais, muito obrigada. Presidente, eu quero parabenizar também o projeto de lei de autoria do senhor, do Edson, do vereador Edson e do seu Joaquim Quinca. Esse projeto de decreto 2, homenageando os professores, né? Pessoas que é difícil não lembrar de cada um deles quando só de citar o nome. Realmente pessoas diferenciadas. Numa época em que a educação ela deixa um tanto a desejar, a sociedade já não valoriza tanto quanto antes. Eu lembro que meu pai, ele dizia, ou você nasce rico ou você estuda e trabalha. E hoje em dia a gente não vê essa valorização mais por parte da sociedade. Então, um momento assim bem importante, muito válido, e gostaria de parabenizá-los pelo feito. Uma coisa importante, a gente ouve só falar em aumentos de impostos, aumentos de tributos, e o projeto 8, aí, a emenda 8, né, de autoria de senhor presidente, eu, Nivaldo, Selma, seu Joaquim, a Aurineia, em que estabelece um outro parâmetro para a correção dos tributos, das taxas, inclusive as municipais, o que é muito importante para que, ainda mais numa época dessa, em que o IGPM vem apontando cada vez maiores índices, mais
maior valorização dele em decorrência da pandemia e da situação econômica. Então, poder trazer para a população uma taxa ou uma correção monetária, né, um índice que seja menos agressivo, é muito importante, mostrando que esse legislativo está realmente comprometido com a população, com a melhoria e com a qualidade de vida da população. Muito obrigada, presidente. Terminadas as discussões, passaremos imediatamente às votações. Temos em votação o pedido de regime de urgência do projeto de lei número 30/2021, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Em votação pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Secretária Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável também. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Fica, portanto, aprovado em regime de urgência o projeto de lei número 30/2021. Temos em votação o pedido de regime de urgência, o projeto de lei número 31/2021, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera o artigo que menciona a lei número 22.284, de 18 de dezembro de 2008, Código Tributário no município de Brasilândia, e dá outras providências. Em votação pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o pedido de regime de urgência do projeto de lei número 31/2021. Temos em votação o pedido de regime de urgência do projeto de lei número 22/2021, de autoria do Executivo Municipal, o qual institui a taxa de coleta, remoção, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, TRS, no município de Brasilândia, de acordo com a Lei Federal número 11.445. Em votação pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Desfavorável. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Desfavorável ao regime de urgência. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Desfavorável. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Desfavorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Desfavorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador Nivaldo Nunes. Desfavorável ao regime de urgência. Fica, portanto, reprovado o pedido de regime de urgência do projeto de lei número 22/2021. Temos em votação única o pedido de regime de urgência da emenda número 08/2021, de autoria dos vereadores José Quintino Souza, Patrícia Costa Jardim, Nivaldo Nunes, Selma de Souza Alquaz Silva, Joaquim Martos de Moraes e Aurinéia de Almeida Rosbach, o qual traz alterações do projeto de lei número 31/2021. Em votação, pela ordem, vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o pedido de regime de urgência da emenda número 08/2021. Temos em segunda votação o projeto de lei número 29/2021, de autoria do Executivo Municipal,
o qual dispõe sobre a permissão de uso de bem público municipal, instalação de comunidade terapeuta para recuperar dependentes químicos. Em votação, pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 29/2021. Temos em primeira votação o projeto de lei número 21/2021, de autoria da vereadora Patrícia Costa Jardim, o qual dispõe sobre o licenciamento da estação de rádio base, estação de rádio base móvel e estação de rádio base de pequeno porte destinado à operação de serviços de telecomunicações. Em votação, pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 21/2021. Temos em votação única o requerimento número 243/2021, de autoria do vereador Edson Pereira Costa, o qual solicita ao Poder Executivo para que, junto à Secretaria competente, realize a reforma completa do Centro Comunitário do Reassentamento Novo Porto João André. Em votação, pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 243/2021. Temos em votação única o requerimento número 224/2021, de autoria do vereador Edson Pereira Costa, qual solicita ao Poder Executivo para que, junto à Secretaria competente, providencie os devidos reparos na iluminação pública da Praça Anísio Gomes de Almeida, localizada em frente à Igreja Católica Cristo Bom Pastor. Em votação, pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 244/2021. Temos em votação única o requerimento número 245/2021, de autoria do vereador Edson Pereira Costa, o qual solicita ao Poder Executivo para que, junto à Secretaria competente, providencie os devidos reparos na iluminação da creche do reassentamento Novo Porto João André. Em votação, pela ordem, o vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 245/2021. Temos em votação única o requerimento número 246/2021, de autoria do vereador Nivaldo Nunes, qual solicita ao senhor prefeito municipal, Dr. Antônio de Paty Tiago, para que, junto a seu corpo técnico, providencie com certa urgência a reconstrução da torre de transmissão de sinal de internet e de telefonia celular no distrito de Brasa. Em votação, pela ordem, vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 246/2021. Terminadas as matérias em pauta, convido para fazer uso da explicação pessoal, lembrando de que, de acordo com os artigos 132 e
33 do nosso regimento interno, esta fase é destinada à manifestação de vereadores sobre as atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou exercício do mandato, não podendo o orador desviar de suas finalidades, nem ser aparteado. Lembrando que o tempo de cada vereador será de 3 minutos. Vereadora Aurineia de Almeida Rosbach. Presidente, boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras dessa casa, e a todos os presentes, e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui, senhor presidente, também parabenizar esse projeto de lei em autoria aí do senhor, do vereador Quinca e do vereador Edinho, que vai prestar essa linda homenagem, com certeza, para os nossos professores. Eu tenho certeza que aqui, com certeza, tem vários alunos, né, desses professores que hoje já não estão mais atuando, mas são eternamente queridos professores, né? Quem já não teve um professor do coração? Eu acho que esse é o maior presente, né, de um profissional, né, ser lembrado pelo carinho e pelas, né, as boas práticas que foi ao longo da vida e da profissão deixando, né, para os seus alunos. Então, senhor presidente, eu também estou aqui muito feliz em saber que essa casa vai estar homenageando esses grandes mestres. Quero aqui também, senhor presidente, agradecer ao executivo, prefeito, por estar encaminhando os projetos para essa casa. A gente aqui não para, assim como a administração pública também não para, porque as coisas têm que acontecer e tudo dentro da lei conforme manda, né, a legislação. E esse projeto que a gente está aprovando hoje, na última votação, que faz a concessão do uso ali, né, da antiga escola agrícola, já passou aí o último grupo que estava lá, também era um grupo que fazia tratamento e recuperação, né, de pessoas em situação de uso de álcool, entorpecentes, entre outros. Hoje nós somos sabedores que vão ser administrados por pessoas aqui da nossa cidade. Eu acho que nada mais justo e coerente, porque quando são pessoas da nossa cidade, conhecem a nossa demanda e conhecem a necessidade de cada brasileirense, cada cidadão que necessita fazer uso daquela comunidade. Então eu acredito que vai dar certo. Nós, enquanto aqui legisladores, estamos fazendo nossa parte, que é fazer a concessão do uso, né? E eu tenho certeza que as pessoas que necessitam desse serviço, né, pessoas em situação de rua, que hoje necessita de fazer um tratamento de desintoxicação, vai ser, né, bem tratados naquele local. Do mais, senhor presidente, eu agradeço aqui a todos pela nossa sessão de hoje. Se Deus quiser, estaremos aqui na sessão segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Nivaldo Nunes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao público aqui presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, nobres vereadores, eu faço uso da palavra e quero parabenizar a operação em conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar, juntamente com o Canil de Três Lagoas, no cumprimento de mandado de busca e apreensão no sítio Palhoça, ali em frente à entrada do assentamento do Porto André. Naquela ocasião, da manhã do dia 30 de outubro de 2021, foi cumprido o mandado de busca e apreensão. E graças a Deus, né, com êxito de fazer a apreensão de 2 armas de fogo e várias munições. Isso traz mais tranquilidade para nós, né, para a população daqui, da sede do município e principalmente lá do assentamento do Porto André. Então deixo aqui meus agradecimentos a essa operação em conjunto. Quero também agradecer, senhor presidente e nobres vereadores, ao secretário Fagner e ao senhor André e toda a sua equipe
por ter cascalhado alguns pontos críticos ali da estrada da Santana, Santa Emília e Pedra Bonita. A gente havia solicitado e começou esse período de chuva e eles fizeram um excelente serviço ali de cascalhamento de 3 pontos críticos, ou seja, as 2 cabeceiras da ponte Corre Jardim e ali próximo ao sítio do Irineu Brito. Então deixo aqui também registrado meus agradecimentos e principalmente os usuários daquela estrada estão muito satisfeitos com o serviço que foi realizado lá. Então, Wagner, André e toda a sua equipe aí, meus agradecimentos. Nobres colegas e nobre presidente, pelo momento é só. Peço a Deus que nos abençoe. Segunda-feira próxima estaremos aqui novamente para realizar mais uma sessão. Muito obrigado, boa noite a todos. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer aos requerimentos dos nossos colegas vereadores, os projetos que passou por esta casa aqui hoje. Gostaria de agradecer ao público presente. Eu gostaria de parabenizar a equipe da TCC pelo delicioso almoço que foi servido no domingo, durante o evento do segundo ciclismo aqui de Brasilândia. Foi um evento bastante grande. Infelizmente teve um erro de percurso. O pessoal não observaram a seta que estava no chão e teve ciclista que passou direto, andou o dobro, vereador Edinho, do que tinha que andar. O pessoal andou bastante, pedalou bastante. Mas Brasilândia foi muito bem representado pelos seus atletas diante das suas modalidades. A equipe de Brasilândia teve várias primeiras colocações. Não quero citar nome aqui, mas eu queria parabenizar a equipe de ciclismo de Brasilândia. E é um esporte que vem crescendo a cada dia. Igual eu já falei na sessão anterior aqui, o campeão estadual aqui de Brasilândia. E que sirva de incentivo para homens e mulheres, para que cada dia aumente mais a modalidade desse esporte que a cada dia vem crescendo. Sem mais, no momento, eu gostaria que amanhã, a hora que o ouvinte estiver ouvindo essas mensagens, que eles estejam gozando da maior felicidade possível, de saúde. Não havendo mais nada a tratar, informamos a toda a população que a nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 8 de novembro de 2021, às 18 horas, ou antes, caso algum fato extraordinário a justifique. Sendo assim, declaro encerrado a presente sessão, agradecendo a proteção divina. Que Deus abençoe a todos.